Boa tarde a todos. O nosso tema é o uso de geossintéticos como reforço de base de pavimentos. O nosso grupo é composto por Asner, Gabriel, Ingrid, Ítalo, Luiz e Natália. Aqui temos a configuração do nosso sumário com os itens que serão apresentados a seguir. Primeiramente abordarei a introdução. Com o aumento da utilização das rodovias, houve também uma crescente demanda pelo aumento da qualidade do pavimento. Visando aumentar a vida útil e diminuir as patologias mais frequentes, foram criados geossintéticos, que serão abordados a seguir. Agora vamos falar um pouco acerca dos geossintéticos. Segundo a NBR 10.318 de 2013, os geossintéticos são produtos industrializados que vão ser obtidos através de polímeros sintéticos ou naturais. A primeira aplicação dos mesmos na geotecnia se deu nos Estados Unidos na década de 60, com a aplicação de geotêxtil em recapeamento asfáltico. No Brasil, as primeiras aplicações se deram na década de 70, utilizando geotêxteis como reforço de aterro em solos de baixa capacidade. Os geossintéticos ainda podem ser utilizados em obras rodoviárias para reforçar suas camadas, aumentando a vida útil dos pavimentos. Aqui, uma ilustração das principais funções dos geossintéticos. Os geossintéticos ainda podem ser classificados conforme mostra essa figura. De todos os geossintéticos mostrados anteriormente, os mais utilizados na geotecnia são os geotêxteis e as geogrelhas. Esses primeiros, com seu processo de fabricação, podem ser não tecidos, tecidos ou agulhados, enquanto as geogrelhas têm sido planejadas de acordo com a solicitação aplicada, de modo que trabalhem de forma adequada à camada onde se inserem. Agora falarei um pouco sobre reforço de base de pavimentos. Se aplicarmos camadas granulares diretamente sobre solos com baixa capacidade de suporte ou muito compressíveis, como por exemplo solos orgânicos e argilosos, podemos ocasionar problemas como a redução da resistência e a heterogeneidade da camada granular. Os efeitos falados anteriormente são manifestados em patologias como trincamento por fadiga e afundamento por trilha de roda. Como uma solução para esses problemas, temos o uso de elementos resistivos, que tem por função transferir os esforços e assim reduzir as deformações. Um dos elementos resistivos mais utilizados são os geossintéticos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre reforço de base de pavimentos utilizando geossintéticos. A técnica do solo reforçado com a utilização de geossintéticos consiste basicamente na realização de camadas de reforço espaçadas uniformemente, intercaladas com material de enchimento granular devidamente compactado. A melhora fornecida por este tipo de técnica é atribuída a três mecanismos principais: o efeito confinamento, o aumento na capacidade de carga e principalmente o efeito membrana. Neste efeito, a carga gerada pelo veículo acarreta na transferência do esforço para a base granular do pavimento, conforme podemos observar na figura. As componentes horizontais irão solicitar a parte inferior da base com tensões de tração, e o gesso sintético de reforço, que possui elevada resistência à tração, age de modo a se contrapor à solicitação, restringindo o deslocamento lateral do material e mantendo sua configuração de confinamento, elevando também a resistência ao cisalhamento do agregado. A utilização do geossintético gera um deslocamento na superfície de ruptura do sistema, que faz com que haja uma maior mobilização do solo, reduzindo a solicitação da fundação do pavimento e aumentando assim a sua capacidade de carga. Os reforços utilizando geossintéticos, sob o efeito de um carregamento vertical, se comportam como uma membrana tensionada e, através da sua elevada resistência à tração, acaba absorvendo o esforço. E como podemos observar, a membrana tensionada ela trabalha gerando um formato côncavo, ativando assim a resistência à tração do material. Falando um pouco mais sobre a resistência e rigidez da tração, ela é determinada através do ensaio normatizado pela NBR 10.319, conhecido como o ensaio de faixa larga. Nesse ensaio, a amostra é submetida a uma velocidade de deformação enquanto são realizadas as leituras de carga e dos deslocamentos nas garras. A degradação ambiental existe de dois tipos: a que envolve agentes químicos, como oxigênio e água, e a biológica, que ocorre pela ação dos micro-organismos. Como solução, pode-se adicionar na fabricação de um geossintético um revestimento polimérico. A interação solo-geossintético é importante para que o solo reforçado se mantenha estável, a qual depende da transferência de tensões entre eles. Essas propriedades podem ser determinadas através de ensaios de cisalhamento direto e o ensaio de arrancamento. Existem diversas vantagens no uso de geossintético em base de pavimentos, mas entre elas podemos citar reduzir a intensidade de tensões no subleito, aumento da resistência no subleito,
reduzir os recalques diferenciais da rodovia, reduzir o número de manutenções e aumentar a vida útil do pavimento. Para explicar o dimensionamento de pavimentos, aqui temos um esquema. Para construir pavimentos flexíveis, é preciso que o solo subleito tenha determinada capacidade de suporte. Assim, evita o surgimento de trilhas de rodas. Para rodovias não pavimentadas, há como base o efeito membrana, que nada mais é uma reação vertical no sentido da tração. Para rodovias pavimentadas, além do efeito membrana, há um aumento da capacidade de suporte causada pelo gel sintético, que diminui as tensões e deformações que chegam ao subleito. Essa imagem é um modelo de rodovia não pavimentada, mostrando o efeito membrana. Já aqui temos uma figura exemplificando o modelo de rodovia pavimentada. O principal indicador que quantifica a eficiência do gel sintético é dada por esta fórmula da taxa de benefício de tráfego. E para reduzir os custos iniciais da obra, utiliza-se a redução da espessura da camada de base. Para inserir o reforço do gel sintético, é preciso dimensionar a camada de revestimento primário, que é dada por esta fórmula aqui de Giroud e Ram. Bom, pessoal, com relação ao dimensionamento das estruturas de pavimento flexível, temos que no Brasil a metodologia empregada para seu dimensionamento é o método proposto pela DNR. Porém, quando há a utilização de gel sintético com a função de reforço da base do pavimento, essa metodologia não é aplicável por conta que ela não considera as deformações máximas de tração que pode ser gerado pelas cargas de tráfego, além de não levar em consideração aspectos de serventia e desempenho do pavimento. Logo, não temos como analisar o comportamento da camada reforçada, por isso recorremos ao método proposto pela Associação Americana. A equação que vocês visualizam no slide é proposta pela Associação Americana, na qual é utilizada para determinar o número estrutural global do pavimento, onde relaciona a perda de serventia, modo de resiliência e desvio padrão, na qual o desvio padrão é um valor tabelado. Determinado o número estrutural global, partimos para a determinação da espessura das camadas individuais, em que, no cálculo do coeficiente estrutural de cada, é levando em consideração o modo de elasticidade da respectiva camada. O coeficiente de drenagem do material é um valor tabelado, e quanto menor for o número, melhor será a qualidade da drenagem. Por fim, quando há a inserção de gel sintético na camada do pavimento, temos que considerar o benefício gerado por essa incorporação no comportamento do pavimento. Logo, a fórmula do número estrutural global é adaptada para essa situação, na qual relacionamos o número de solicitações e a taxa de benefício de retorno. Cabe destacar que a Associação Americana apresenta espessuras mínimas recomendadas para cada camada do pavimento, a depender do tráfego de eixos equivalente. Agora trataremos da conclusão. Concluímos dessa apresentação que os geossintéticos apresentam diversas vantagens que justificam a sua utilização. E aqui estão apresentadas as referências utilizadas no nosso trabalho.